Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode sempre contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br. Seguidamente recebemos e-mails com indicações de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico, considerando que este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o promotor de justiça Joel Oliveira Dutra. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, obrigado pelo convite e a possibilidade de estar aqui presente para mostrar um pouco, né, do que somos, quem somos, né, o Ministério Público. Os nossos alunos, eles obviamente têm um interesse muito grande pela carreira. A gente escuta isso nos corredores, eles querem saber do processo seletivo, eles querem saber tudo sobre a função do Ministério Público. Como é que tu resumiria isso para nós, Joel? Eu fui advogado durante 9 anos antes de entrar no Ministério Público, né, e quando me aventurei a essas paragens, vamos dizer assim, redundou em, por pelo menos uns 6, 8 meses, 12 horas de estudo por dia. Depois, né, o ritmo não tem como se manter, aí foram em torno de 6, 8 horas por dia nos últimos meses ali. E a rotina para entrada hoje num concurso desses é isso, não tem como tu fazeres alguma coisa sem quase que ser um estudante profissional e com direção e com atenção e com foco, senão não vai, né? E a partir da entrada, assim, aí a vida muda, né? Porque normalmente você vai para uma comarca inicial, eu comecei em Caciqui, e aqui em Caciqui a gente é varejo, né? Atende toda e qualquer espécie de problema oriundo da comunidade. Né? E aí, então, é júri, é menor, né? No caso são crianças e adolescentes, enfim, todos os tipos de área. Então, a rotina, para quem quer ser promotor, né, tem que estar imbuído do espírito de coletividade, de ajuda e, principalmente, né, ter introjetado esta ideia de que, e acho que para quem é novo e quem entra, essa ideia de querer mudar o mundo tem que estar presente. Né? Depois, com o tempo, a gente vê que, né, o mudar o mundo não é exatamente como a gente gostaria que fosse, aquela coisa do início, né? Mas se não se mantiver a ideia de mudar, ainda que seja o mínimo, o mundo, né, talvez não seja a vocação correta a de ser promotor de justiça, porque é isso que a gente faz, né? A gente tenta, de algum modo, ajudar as pessoas, ajudar a comunidade e trazer, né, alguma coisa que possa servir para todos e também na área individual, né? Quando a gente atende pessoas, enfim, isso... Então, isso é o bacana para mim, né, de ser promotor de justiça. Vocês visualizam ou acreditam que quem entra na carreira do Ministério Público está vocacionado para ser promotor de justiça? Hoje não sei, né? Porque, assim, uma experiência que nós estamos vivendo agora, nesses últimos tempos, né, de 1 ano e meio, 2 para cá, é que muitas pessoas estão fazendo muitos concursos, né? Estão passando em vários concursos. Foi por isso que eu te perguntei né? isso. E o que a gente tem visto para nós do Ministério Público, agora aqui na região, pelo menos 2 ou 3 promotores de justiça haviam passado em outros concursos e resolveram, né, deixar de ser promotor de justiça para serem juízes. Teve um colega que passou no concurso para registrador, né, em Santa Catarina, ou seja, não sei se exatamente existe, com certeza existe no meio pessoas direcionadas ou vocacionadas para a atribuição que a gente tem, mas hoje não é só, né? Hoje, como o concurso, uma carreira dessas te dá uma estabilidade muito grande, né, em termos financeiros, é aquilo que a gente diz, né? A gente não vai se tornar rico, né? Mas não corre o risco de passar fome. Né? Então, para esta gurizada que está no início de carreira, eu imagino que talvez por muitos deles passem esses pensamentos, né? De ter alguma coisa que possibilite a segurança financeira, a tranquilidade, né? Essas coisas. Isso é muito bom. Só que se tu puderes conjugar isso com a tua vontade, o teu interesse, a tua vocação, aí é perfeito, né? Sabe o que me chama muita atenção, e a gente conversa muito em sala de aula com os alunos isso,
esse protagonismo do Ministério Público na defesa da questão social, né, do social. Tanto é que o Ministério Público é o principal legitimado para ação civil pública e para outros procedimentos. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim, sobre essa característica do Ministério Público na defesa do que é da coletividade, né, do que é nosso, das questões também transindividuais, coletivas. Como é que tu vê isso? Isso foi uma evolução, né, doutor? Isso foi uma evolução, né? A partir de 88 é que, e até, né, vou fazer um comentário um pouco de brincadeira, assim, mas não deixa de ter um fundo de verdade, né? Segundo alguns dizem, o legislador lá de 88 criou um Ministério Público que não tem par no mundo todo, né? Existe a característica do Ministério Público brasileiro ser diferente de praticamente todos os ministérios públicos, né, que em alguns países são vinculados ao executivo, outros países são vinculados ao judiciário, enfim, e nós temos essa característica de independência praticamente total, né? E aí a brincadeira que eu iria fazer, o que se ouve é que de lá para cá teve um certo arrependimento do legislador de ter criado, né, uma força auxiliar à justiça que tenha toda essa característica, né? Mas é essencial porque, assim, ao longo dos tempos, a gente sempre viu muito, né, principalmente do Poder Executivo, e no tempo em que o Ministério Público era vinculado a eles, né, trazerem as suas políticas públicas muito mais voltadas a alguns interesses muito pessoais, às vezes interesses muito locais, né, e esquecendo de uma coletividade como um todo. A partir do momento que o Ministério Público teve este papel, que é de extrema importância, de poder, né, vou colocar entre aspas, né, lembrar o administrador, o gestor público, né, das políticas todas que são instituídas para que, né, a população, de um modo geral, a comunidade, enfim, seja de algum modo abraçada, né, por todos os mecanismos que existem no Poder Executivo. Isso fez com que realmente o Ministério Público tivesse um papel muito importante, né, na comunidade, na sociedade, e é um papel transformador, né? Muitas vezes, sem sombra de dúvida, através, né, dessas ações coletivas, sejam ações civis, né, sejam a intervenção em ações coletivas, sejam civis ou não, de outros auxiliares, vamos dizer assim, do Poder Judiciário, e que também tem esse papel importante, né, a advocacia, a defensoria pública, né, e nós atuando enquanto, sejam como fiscais da lei, sejam às vezes como, né, como custos leses, enfim, faz com que a gente tenha realmente esse papel que, ao meu sentir, é magnífico, né, porque é a possibilidade de auxílio, né, de um modo mais efetivo, não só no processo, mas também no extrajudicial, né, porque nós temos muito atendimento, as pessoas procuram bastante o Ministério Público nas questões individuais indisponíveis, né? Eu lido muito com isso. A minha promotoria lida com a questão do idoso, a questão da pessoa portadora de deficiência e a saúde em geral, né? E nessas questões mais específicas de idoso e de pessoas com deficiência, eu faço muito atendimento individual, né? Do idoso que está em vulnerabilidade, não tem mais familiar, e hoje acontece alguma coisa que é bastante estranha para quem tem um pouco de coração, é que alguns familiares, né, que não têm condições de cuidar do seu idoso levam para o hospital, por exemplo, e aí deixam no hospital e não voltam mais, né, e são as coisas que a gente lida com mas é a condição humana ainda, né, ainda em progresso. O direito processual civil, especificamente, é uma ciência que ele tradicionalmente, ele foi instituído individualmente, né, para tutela de questões individuais. E essa transformação, ela é muito paulatina, né, doutor? Essa tentativa de transformação de processo em algo mais socializado, na defesa da coletividade. Isso é muito recente, mas eu vejo realmente o Ministério Público como um ator aí muito importante nesse processo todo. Tanto é que o próprio legislador reconhece ele, né, como um dos principais legitimados aí na propositura dessas ações. Mas falando de processo, hoje a gente também está vivendo um tempo de desjudicialização, né? Isso está acontecendo direto, assim, em vários... E recentemente, inclusive, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso,
tem uma orientação do Conselho Nacional de Justiça, entre aspas, deslocando inventários e divórcios para a via extrajudicial, inclusive envolvendo sim, menores, incapazes, né? Incapazes, Isso, exato. O que tu acha disso, assim, na visão do MP, assim, como é que pode ser trabalhada essa questão? Para o Ministério Público não muda nada, né? Porque mesmo se deslocando para o tabelionato, para o cartório, enfim, a intervenção do Ministério Público continua, né? Até porque há necessidade, segundo o legislador, e eu sou parceiro nesse entendimento, de que nós precisamos acompanhar os interesses daquelas pessoas, né, justamente mais frágeis nesta relação, não só a relação processual, mas a relação material mesmo, né? E acho que me parece que essa desjudicialização vem em boa medida, até porque o que a gente vê hoje é que parece que se criou uma cultura no Brasil, e o Rio Grande do Sul talvez é o estado mais rico nisso, qualquer mínima intervenção que a pessoa acredita que houve no seu direito, ela já judicializa, né? As universidades, elas também têm uma parcela de culpa nisso, né? Por instituir essa cultura bélica, se fala muito pouco na mediação, na conciliação, na arbitragem, né? Isso é uma crítica aí geral às universidades, sim, não é um problema isolado, mas isso é fato. Mas de um tempo para cá nós já temos como uma das políticas institucionais exatamente a necessidade que tem o Ministério Público de ser mais resolutivo do que propriamente, né, combativo no sentido de judicializar tudo o que nós temos. Então, a minha promotoria, né, é um exemplo disso, quer dizer, acho que talvez em torno de 80% a 90% dos problemas, esses individuais, e que afetam de um modo geral uma família inteira, um núcleo, ou mesmo parcela da comunidade ali que se sente de algum modo incomodada com alguns problemas que acontecem, são resolvidos, né, nas promotorias de justiça, né, não são judicializados. Claro, né? perfeito. Isso, então, com essa necessidade que se tem hoje de se resolver as coisas antes de sobrecarregar o Poder Judiciário, que já é por demais sobrecarregado, é o essencial, né? E eu tenho visto isso não só o papel, né, como o Ministério Público exercendo um papel preponderante, mas eu tenho conversado com bastante advogados e há também esta cultura já entre alguns escritórios de procurarem, né, a pessoa que está sendo de algum modo demandada pelo seu cliente, enfim, isso tem acrescido bastante nessa questão da resolutividade, né, de sermos muito mais pontuais e tentarmos resolver alguma coisa sem precisar necessariamente passar por um outro poder do Estado, que é o Poder Judiciário. Talvez o próximo da fila aí da desjudicialização seja o processo de execução, que migre todo para o ambiente extrajudicial. Sempre vai ter dificuldades, né? No processo de execução, especificamente, eu vejo, por exemplo, como algumas das dificuldades que pode haver essa desjudicialização é quando for se fazer a penhora, por exemplo, de algum bem, né? E principalmente quando essa pessoa não tem qualquer bem, né? A possibilidade dessa pessoa ficar vinculada a um processo, né, e que a cada, sei lá, 2, 3 anos, 5 anos, se possa rever de algum modo a possibilidade de ele ter um bem e se dizer para o juiz isso, ele hoje, há 5 anos atrás não tinha, hoje ele tem um bem, enfim. Isso parece que, não sei se o tabelionato cartório teria esse poder, vamos dizer assim, de coerção no sentido de despatrimonializar, vamos dizer assim, quem é o devedor, né? Então, acho que sim, acho que tudo aquilo que puder ir, né, para o campo extrajudicial e se resolver fora, né, dos fóruns seria excelente. Agora, tem algumas matérias, algumas demandas que talvez uma parte acabe desjudicializando, mas em algum momento, muito possivelmente, vai haver necessidade de judicialização. Doutor, para finalizar, assim, como é que o senhor vê essa relação do Ministério Público e da sua promotoria específica com a academia, né? Vocês recebem nossos estagiários lá, como é que eles... Vamos falar um pouquinho, né, disso, que eu acho que é importante, porque o nosso aluno também tem interesse, obviamente, em fazer estágio lá no Ministério Público. É um trabalho de parceria esse, o senhor nota isso, assim?
É um trabalho de parceria, porque o que tem acontecido, né? Isso não só no Ministério Público, mas também, eu acho que no Poder Judiciário, nos escritórios da advocacia. Sim. O volume de trabalho é sempre muito grande, né? Então, muitas vezes, nós fazemos aquele processo seletivo, o estagiário vai lá para dentro, a gente dá aquelas orientações iniciais e depois ele vai meio que tateando, né? E vai se virando, enfim. E eu acho que esse é um método que, embora não seja voluntário, embora não seja exatamente como a gente imagina que seja um aprendizado, é um método meio que faz com que a pessoa tenha que, se ela tem interesse, ela vai crescer, né? Ela vai andar por suas próprias pernas. Então, eu vejo os estagiários que passam, né, por mim, nós temos uma conversa inicial, aí depois, né, se tem alguns modelos a respeito daquilo que se faz com determinadas situações, se conversa, né? Eu sempre brinco com os estagiários que o estagiário mais velho assume o controle, né, ele passa a ser o gestor dos estagiários, embora sejam dois, né, porque já tem um conhecimento maior, vai ensinando o seu colega e aqueles casos em que há algumas dúvidas, né, a gente senta, conversa, né, vai fazendo a orientação no sentido de qual é o melhor caminho. Às vezes, e isso é bom que se diga, né, tem alunos tão interessados que o melhor caminho é indicado por eles, né, porque como a gente está sempre naquela coisa de audiência, né, eu hoje estou substituindo 2 outras promotorias, uma em São Pedro do Sul e a Auditoria Militar. Quer dizer, então, o meu tempo para dedicação a uma conversa longa para um estagiário não é tão... Não existe. Então, não, a gente entende. Eu acho que assim, eu acho perfeito quando se vê essa integração e essa vontade da pessoa de aprender, né? Então, se todos forem assim, eu acho que serão excelentes profissionais, porque vai se verificar, né, a vontade, a intenção de crescer, de contribuir com a dor do outro, porque, na verdade, quando a gente lida com um processo, seja a questão patrimonial, seja a questão né, de direitos individuais, seja lá o que for, né, sempre tem uma dor por trás. As pessoas não se dão conta disso. Né? E se tu fores vocacionado para auxiliar nessa resolução destas dores dessas pessoas e fores atrás, acho que aí, né, o caminho do bom combate está traçado, vamos dizer assim. Perfeito. Quero agradecer muito a tua presença aqui. Sei das agendas, sei da dificuldade, mas assim, as portas da UFN sempre abertas ao amigo. E aqui é do estúdio, mesma coisa. Não, de novo, agradeço o convite e estou sempre à disposição, né? Sempre que puder atender e conversarmos sobre vários assuntos aí, e aí pode-se colocar outros temas, aí estamos por aqui. Maravilha, muito obrigado. Tá feito. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.